Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa aula número 2. Essa nós vamos destrinchar como o seu texto vai ser avaliado. Como serão as 5 competências que vocês serão julgados, ou seja, que o texto de vocês será avaliado. Ou seja, quando a gente trabalha com uma produção textual para o Enem, nós temos que pensar 0 a 200 pontos em cada uma das competências que a gente vai falar agora, tá certo? Não estranhem, diferentemente de outros vestibulares, de outras provas, o nível de análise ele é diferenciado. Por exemplo, a competência 1, que segundo o edital diz demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? Eita, eu vou ter que escrever difícil, Roberto. Não, você vai ter que escrever correto. Você vai ter que seguir as regras, a gramática. Você não precisa escrever difícil, até porque tem um vício de linguagem, que é a prolixidade, que você não deve fazer no seu texto. Ou seja, pegar 5, 10, 20 palavras difíceis, de pouco uso e enxertar no seu texto. Não, senhor. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa é trabalhar bem a concordância, a regência, a pontuação, a acentuação e a ortografia. Então, são 5 elementos que você, caso esteja trabalhando com algum professor da área de gramática, seja em videoaula, seja em aulas físicas e presenciais, ou você esteja com a gramática como sendo o seu suporte, ela vai te ajudar a pontuar na competência 1. Eita, Roberto, mas toda a língua portuguesa, só na competência 1, quer dizer que vale só 200 pontos? Até 200 pontos. Eu preciso entender que a prova de redação do Enem é uma prova de conhecimento geral. Não é uma prova de língua portuguesa. É uma prova que usa a língua portuguesa para demonstrar sua capacidade de trabalhar com temas, assuntos, tópicos, argumentos, ok? Então, na competência 1, eu vou estudar mais o que, Roberto? Concordância, verbo nominal, regência, verbo nominal, pontuação, acentuação e ortografia, com um detalhe. O novo acordo ortográfico, que de novo só tem para quem não estuda de fato, porque é um acordo que foi aprovado em 2006, teve uma transição imensa, era para ter entrado em vigor entre 2009 e 2010, entrou em vigor em 2016, mas o Enem está cobrando. Então dá uma olhada lá na questão do hífen, na questão dos acentos, ok? Agora, se eu fizer perfeito, e muitos de vocês chegam para mim, Roberto, como é que eu tirei tal nota se eu não cometi um erro ortográfico? Porque justamente isso. A competência 1, que vale de 0 a 200 pontos, é a única que vai trabalhar com vocês a questão da formalidade, da gramática da língua portuguesa. Os professores de gramática até, às vezes, ficam bravos quando a gente fala isso, mas é uma verdade, a gramática ela é um suporte, a prova não é de língua portuguesa, não é uma prova de gramática, é uma prova de redação, na qual a gramática é utilizada e é fundamental para que eu possa organizar também as outras competências. Mas, em princípio, o erro ortográfico, o erro de acentuação, o erro de pontuação ou a ausência desses elementos vai me tirar ponto apenas na competência 1. Além disso, além de demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, a competência 1 também diz respeito à legibilidade. O que é a legibilidade? A legibilidade é a letra bonita. Não, Roberto, não é a letra bonita, é a letra legível, a letra que eu consigo entender. Muitas pessoas têm até a letra bonita, redondinha, e às vezes o seu CL vira um D, porque fica muito pregadinho. Então eu tenho que tomar cuidado para as pessoas entenderem o que eu estou escrevendo. Também é debitado na competência 1. Igual o margeamento, eu tenho que respeitar o início e o fim da linha, tá certo? Então a competência 1 vai me mostrar isso aí, tá certo? Elementos básicos da língua portuguesa e da formatação, ok? Daqui a pouco a gente detalha um pouquinho. Essa parte vai me valer de 0 a 200 pontos, ok? Deu para entender? Vamos lá. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar
conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Primeiro elemento, e aí a gente divide essa parte aí em 3. Primeiro, compreender a proposta da redação, é entender qual a palavra-chave e entender qual o seu eixo temático. Vamos lá, 2013. Implicações da lei seca no Brasil. Não era para eu falar o que era a lei seca, era para falar qual a consequência, qual a implicação, qual o resultado da aplicação da lei seca que eu percebi na sociedade. Então, implicações, palavra-chave que vai me mostrar que eu compreendi a proposta, tá certo? No ano seguinte, 2014, nós tivemos lá publicidade infantil no Brasil, em questão no Brasil. Esse em questão dizia respeito àquela discussão que estava sendo proposta na sociedade brasileira a respeito da publicidade infantil, tá certo? Inclusive sobre a validação, o posicionamento sobre a legislação do CONANDA, que estava inclusive no texto motivador 3. Em 2015, nós tivemos a persistência da violência contra a mulher. Então eu teria que compreender que não era para falar os tipos de violência que a mulher sofria, mas porque ela ainda sofria numa sociedade de Lei Maria da Penha, de lei do feminicídio, da emancipação feminina. Eu tinha que compreender essa palavra-chave para poder falar sobre o eixo temático. No ano de 2016, nós tivemos lá caminhos para combater a intolerância religiosa / caminhos para combater o racismo. Vamos lembrar que no ano de 2016 a gente teve algumas escolas que foram ocupadas num processo político que a gente não vai comentar, né, em resposta, retaliação à questão política que era vivida naquele período, tá certo? Então a gente teve em novembro uma redação falando sobre caminhos para combater a intolerância religiosa e em dezembro para esse pessoal que iria fazer nas escolas ocupadas e também depois aqueles que tiveram algum acidente, algum problema de força maior, falta de energia na cidade, enchente, enfim, fizeram caminhos para combater o racismo. E aí, caminhos para combater eu já apresentaria a compreensão de uma alternativa para eu não ter mais essa intolerância religiosa no Brasil, tá certo? Ou não ter esse racismo no Brasil, quem fez a prova de dezembro. E no ano passado, 2017, nós tivemos desafios na formação educacional do surdo, ou seja, qual o desafio, o obstáculo para trabalhar essa formação educacional do surdo no Brasil? Então eu teria que compreender para aí sim puxar uma tese, tá certo? Então o primeiro passo na competência 2, a primeira questão que ele vai pontuar para vocês lá ele compreendeu a proposta da redação, ele compreendeu o tema da redação, então compreender o tema da redação é o primeiro elemento que vai me levar de 0 a 200 pontos. Ainda na competência 2, eu vou trabalhar ali a apresentação dos conhecimentos das áreas diversas de conhecimento. Eu tenho que beber na fonte da geografia, da sociologia, da história, da filosofia, da biologia, da matemática. Isso aí eu vou trazer como estratégia argumentativa e quando a gente tiver aula, e a gente vai ter uma aula só sobre as estratégias argumentativas, é importante você salientar, na competência 2 eu vou ser julgado em quais dessas estratégias, quais esses elementos de fundamentação eu vou trazer para o meu texto para solidificar o meu argumento, tá certo? Então eu vou ter que beber na fonte de outras áreas. Eu não me preocupo com essa parte, por quê? Porque quem escolhe falar sobre alguma coisa, quem escolhe falar sobre um determinado elemento, ponto de vista, tópico, essa pessoa também já traz um conhecimento anterior. E aí, não precisa se bitolar. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, no ano de 2017, muita gente utilizou Zygmunt Bauman como referência da filossociologia para falar da sociedade líquida. É uma referência, mas não era a única. Eu poderia falar, por exemplo, do Estatuto do Deficiente, ano passado, na questão do surdo. Tá certo? Então, muito importante eu beber na fonte de outras áreas de conhecimento para poder complementar os 200 pontos na competência 2. E depois, a estrutura do texto dissertativo argumentativo é em prosa, porque eu não posso fazer em verso, eu tenho que fazer de maneira cursiva, tenho que fazer parágrafos, e aí eu vou trabalhar com 4 ou 5 parágrafos
tá certo? Dependendo do número de argumentos que eu vá utilizar. O primeiro de apresentação de tese e argumentos, os intermediários, 2 ou 3 intermediários de fundamentação e um último de conclusão, consideração geral, que é a proposta de intervenção. Então, isso vai ser julgado na competência 2, tá certo? Show de bola? Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Ou seja, continuando a beber na fonte, eu vou trazer também tudo o que eu lembrar, tudo o que eu tenho de conhecimento adquirido nos meus anos de ensino médio em especial, para enxertar, para inserir no meu texto ali, tanto nos aspectos da argumentação, da fundamentação, quanto nos aspectos da definição de tese, argumento e proposta. Tá certo? O que eu vou trazer? Exemplo, eu estou fazendo uma proposta de intervenção no qual eu vi que funciona na Alemanha. Aí eu adapto para a realidade brasileira e vale como uma proposta de intervenção. E isso me leva a ganhar não só na competência 5, que é a proposta de intervenção, mas também na competência 3, que é a seleção das informações que eu vou adquirir. Quem eu leio? Então eu posso trazer a opinião de quem eu leio numa citação. A gente vai ver isso bem direitinho com vocês daqui a pouquinho, tá certo? Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso é simples também. Isso aí começa com um bom elemento de coesão e coerência, especialmente de coesão, na qual eu vou utilizar bem os conectivos, tá certo? E esses conectivos vão interligar as frases, os períodos e os parágrafos. E aí eu vou trazer todo o processo de argumentação se eu fundamento realmente aquela tese que eu propus. Tá certo? E a competência 5, aí eu vou ter que trabalhar a proposta de intervenção propriamente dita, e essa proposta de intervenção ela tem que ser detalhada e cidadã, tá certo? Então, isso é uma introdução das 5 competências que a gente tem. Vamos falar de cada uma específica. Eu sei que eu já tentei aqui apresentar para vocês, esclarecer, mas vamos trabalhar aqui um pouquinho, detalhando uma a uma, tá certo? Então, aqui, ó. Há uma informação que a gente precisa ter nesse processo. Eu não perco ponto se eu errar uma vírgula. Se eu tiver só um desvio gramatical, se eu tiver só um erro na convenção escrita, um desvio gramatical, eu posso ainda assim tirar a nota 1000. Apesar de que, com a comissão nova da FUNESP, a gente já teve uma alteração que é muito significativa. O erro crasso, aquele erro que não se admite no ensino médio. Que tipo de erro, Roberto? A vírgula entre sujeito e predicado. É uma vírgula que você nunca pode colocar em momento algum. Então, esse tipo de erro é desconhecimento. E aí ele é um desvio que vai ser debitado. Mas, por exemplo, você errou, esqueceu o S de consciência. Você errou a palavra insosso, você errou a palavra exceção, você esqueceu de botar o acento numa palavra e cometeu só esse desvio, você não vai ser debitado. Só o erro crasso é que será debitado de maneira extemporânea, imediata. Os outros erros, aqueles erros mais comuns, são erros que apenas e tão somente serão debitados a partir de 3 desvios, tá certo? Então a ocorrência simultânea dessas formas de impropriedade linguística é que vai me dar o débito na competência 1, tá certo? Então vamos lembrar, a competência 1 exige muito cuidado e muita atenção com os aspectos ortográficos gramaticais e também com os aspectos de formatação e legibilidade, tá certo? Então muita atenção nesse aspecto, tá? Não tenho que ficar desesperado também. Muitos alunos vêm, especialmente posterior à prova, professor, eu esqueci de botar uma vírgula. Calma. Se você esqueceu de botar uma vírgula, não vai ser isso que vai ocasionar o débito de 40 pontos na sua competência. Vamos lembrar, ele não pode debitar 1 ponto, 2 pontos, 20 pontos. Ou ele não debita nada, ou ele debita 40 pontos de erro. Então isso ocasiona que o quê? Eu tenho que ter um conjunto de erros, uma ocorrência simultânea de desvios, para que eu possa aí sim comprometer aqueles 200 pontos na competência 1, tá certo? Show de bola?
No material aí que vocês vão ter em PDF, vai ter isso explicado, tá certo? Mas da forma que a gente está montando aqui para vocês, acredito que tenha ficado claro, tá certo? Competência 1, gramática, concordância, regência, ortografia, acentuação e pontuação, mais a questão da formatação, margeamento, paragrafação de 2 a 3 centímetros, maiúsculas e minúsculas, o acento sempre na mediatriz superior. Essa é uma outra coisa que a gente acabou não pontuando para vocês, tá? Quando eu for escrever no meu texto, a minha linha, ela tem que ser mentalmente dividida. A minha letra maiúscula vai superar a metade da linha e a minha letra minúscula vai ficar sempre abaixo dessa metade da linha, o que eu chamo de mediatriz, tá certo? E aí, os acentos vão ficar na mediatriz superior, tá certo? E eu tenho que tomar cuidado para que a letra da linha de cima não toque na letra da linha de baixo. Então, por isso que eu faço essa mediatriz, para que haja um espaço, tá certo? Um espaço que a gente vai ver, inclusive com alguns desvios que eu posso contornar. Eita, Roberto, eu errei uma palavra, como é que eu faço? Eu passo um traço, eu faço parênteses, eu rabisco? Não, você apenas faz um traço centralizado e segue seu texto. Não tem que botar parênteses, não tem que rabiscar, não tem que passar por cima, tá? Um traço centralizado já mostra que aquela palavra que você escreveu estava errada e você a anulou, tá certo? E caso você tenha já escrito uma palavra posterior, como é que você vai fazer? A regrinha da gaivota, e essa regrinha da gaivota, a perninha vai dar naquela mediatriz superior que não tem nada escrito e você vai poder escrever aquela palavra que você anulou porque tinha cometido algum erro, tá certo? Então, muita atenção. Competência 1, língua portuguesa, os aspectos gramaticais e, fundamentalmente, a formatação de texto, a letra, o entendimento, a facilidade de entendimento. Muito se fala sobre o tempo que os corretores têm para corrigir as provas. Então, se tem mitos aí, ele vai levar 30 segundos para ler minha redação, ele vai levar 5 minutos para ler minha redação. Qualquer que seja o tempo, a minha nota sobe se o corretor gostar do meu texto, não só da parte estrutural, mas se ele gostar do texto limpo, facilmente lido, se ele não precisar voltar para entender uma palavra, uma letra. Então, a gente tem um problema sério, porque a letra bonita também é prática. Então, eu tenho que estar escrevendo, eu tenho que ter o hábito de fazer isso constantemente, tá certo? Então, a competência 1, 0 a 200 pontos, cá entre nós, nosso nível não dá para perder ponto aí, né, gente? É atenção, basicamente atenção, tá certo? Outra coisa que posso perder ponto nessa competência é a repetição de palavras. Eu não devo repetir palavras no mesmo parágrafo. Eu posso até repetir 3 vezes a mesma palavra dentro do texto, mas jamais no mesmo parágrafo. E como é que eu substituo? Por um sinônimo ou por um pronome, tá certo? Então, nesse aspecto, a competência 1 vai me dando cada vez mais elementos para que eu estruture bem meu pensamento. A repetição de palavras, a repetição de pensamento também ela é ruim, tá certo? Então eu tenho que tomar cuidado na competência 1 da parte física, da repetição de palavras, da repetição de verbos, tá certo? Então cuidado aí para não ficar o tempo todo, é a mesma coisa, o queísmo, a repetição do que. Vamos lembrar que o que eu posso trocar por o qual, no qual, dos quais, nisso, disso, tá certo? Aonde, onde, elementos que vocês vão poder ver tanto no nosso Instagram, que é o Instagram do professor Roberto Lauria Redação, tá certo? Tem lá várias dicas sobre esses aspectos. Vocês vão poder ter diretamente no Facebook, Redação Professor Roberto Lauria, que também só vai ter dicas e vídeos a respeito da prova de redação do Enem, e nos materiais do nosso curso, que a gente vai disponibilizar para vocês em cada uma das nossas aulas. Tá certo? Então, competência 1. Show de bola, gente? Deu para entender? Vamos escrever com cuidado. É aquilo que eu falo. Na hora que eu for para a folha resposta, eu desenho a letra, eu vou demorar ali 1 minuto por linha, vou demorar ali 30 minutos, se for o caso, só para passar limpo a minha prova, tá certo? Para que ela fique bem legível, para que ela fique bem acessível. E aí eu garanto os 200 pontos na competência 1. Show de bola? Vamos lá. Competência 2. A competência 2... é uma competência que vai me cobrar, como eu já disse, o entendimento da compreensão
da proposta, o entendimento e compreensão da proposta temática, tá certo? Eu preciso entender que essa compreensão da abrangência temática vai me dar a possibilidade de puxar uma tese mais objetiva, mais convicta, mais correta, tá certo? Por exemplo, no ano passado, eu poderia entender que bastava para mim falar sobre um obstáculo na formação educacional do surdo, um obstáculo. Então eu ia trabalhar esse obstáculo, por que ele existe, qual a sua razão, e depois apresentar uma proposta de intervenção para ele, tá certo? Então, na competência 2 eu vou ser julgado por isso, compreensão da abrangência temática. A segunda coisa é a utilização dentro dessa definição das áreas de conhecimento afins. E aí, literatura, história, geografia, filosofia, sociologia, tá? São referências importantes para que eu possa demonstrar, tá certo? Esse conhecimento de outras áreas de conhecimento. E aí, o jogar esse conhecimento, esse entendimento, essa tese, esses argumentos dentro da estrutura do texto dissertativo, que é uma coisa que a gente vai trabalhar a partir da aula 4, tá certo? Como fazer um primeiro parágrafo, como fazer o segundo, como fazer o terceiro, como fazer o quarto parágrafo, tá certo? Então, a competência 2, eu vou ser julgado por isso, por esses 3 elementos. Entendimento da abrangência temática, se eu puxei a tese que está dentro da delimitação do tema, se eu bebi na fonte de outras áreas de conhecimento e se eu estruturei dentro do texto dissertativo argumentativo. Ok? Beleza? Show de bola? Vamos lá. Competência 3. A competência 3 é muito importante que eu traga elementos que solidifiquem a minha argumentação, que tragam o meu texto para uma cotidianidade, tá certo? Para que ele traga para uma realidade, para que traga para o meu contexto, para a minha conjuntura, tá certo? Então eu seleciono, organizo, interpreto informações e opiniões e jogo no meu texto de uma maneira que eu possa respaldar aquilo que eu estou defendendo, tá certo? Então a competência 3 vai ser a reunião do que eu penso com o que eu sei. E aí a utilização disso dentro do processo de formatação, de fundamentação do meu texto, tá certo? É muito importante na competência 3 que o meu ponto de vista esteja claro, que a minha argumentação seja solidificada, mas que fundamentalmente ela seja também algo que na sociedade eu posso encontrar na opinião de vários outros grupos, tá certo? Então a competência 3 vai me dar esse norte, ok? Show de bola também? Competência 4 é a competência da coesão, tá certo? A gente tem aí neste material para vocês os tipos de coesão, tá certo? A coesão referencial, a coesão sequencial, tá certo? Que são elementos e utilizações de conectivos, de elipses, de estruturas que vão ligar cada palavra, cada frase, cada período, cada parágrafo, tá certo? Na montagem, na construção de um texto que é uno, tá? Esse texto ele tem que ser uma unidade de pensamento. Eu não posso ficar indo e voltando ou me contrapondo o tempo todo, tá certo? Por isso que na redação do Enem eu até oriento os meus alunos a evitar o contraponto. Eu tenho que defender a minha tese. E ao defender a minha tese, eu tenho que trabalhar de maneira muito clara, muito objetiva, os aspectos da coesão. Quando a gente chegar lá nas estratégias argumentativas, a gente vai ter também um elemento que são os conectivos. E aí eu vou explicar claramente cada uma desses tipos de coesão para que a gente possa ver como utilizar os conectivos. Nesse material que vai aí para vocês da aula 2 também, tem esse material de conectivos para vocês poderem utilizar, tá certo? A forma de utilizar e alguns exemplos em textos notáveis, ok? Na competência 5, a gente vai encerrar o texto. A gente vai trazer fundamentalmente a intervenção, a nossa sugestão. E aí vamos dar um tempinho aqui para pensar. A minha sugestão, a minha intervenção, ela vai ser em algo que melhore ou resolva o problema. Eu não preciso resolver o problema do planeta inteiro. Eu posso criar uma resolução modelo no meu microambiente,
Isso eu tenho que estar muito linkado com a objetividade da minha tese. Eu vou resolver a problemática apresentada na tese. Onde que algumas pessoas erram? Que elas querem resolver os problemas pontuados no processo de argumentação. Você resolve o problema da tese, tá certo? E aí é muito importante eu entender as perguntas que o corretor faz nessa competência, tá? A proposta de intervenção, essa proposta de intervenção, ela é implícita ou explícita? Essa proposta de intervenção explícita, ela tem detalhamentos ou não? E aí a gente tem que entender o seguinte, nessa competência eu vou ser julgado. A proposta cidadã, ela é viável? Ou seja, o que é uma proposta cidadã? Ela vai ter resultado para a coletividade? Ela é viável? Qualquer pessoa pode fazer ou tem que ter a anuência do Estado? Tá? Então, o que é possível apresentar como proposta sobre isso que eu estou discutindo? Como eu vou viabilizar? E aí eu vou lembrar vocês daquilo que a gente vai falar muito no parágrafo final, que é do GOMIFES, que são 7 agentes, dos quais eu tenho que escolher 2. Governo é o G, ONG é o O, M é mídia, I é indivíduo, F é família, E é escola e S é sociedade. Então, GOMIFES é uma fórmula de você lembrar os 7 agentes dos quais vocês têm que escolher 2. E aí essa proposta de intervenção, essas ações, que podem ser 2 ações ou uma ação exercida por 2 agentes, tá certo? Vão ter que ser detalhadas nesse processo de intervenção. Detalhada por quê? Porque nós, cidadãos, temos que participar ou potencialmente participar, direto ou indiretamente. Então isso vai ser o julgamento da minha nota de 0 a 200 pontos na competência 5, tá certo? Então, a competência 5, ela tem ou não tem proposta de intervenção? Se tem, ela é implícita ou ela é explícita? Se ela é explícita, ela tem detalhamento ou não? Ela é viável ou não? Ela é cidadã ou não? E assim as notas vão aumentando. O ideal é que ela seja uma proposta objetiva, com 2 agentes, 2 ações, cidadã e viável, tá certo? Então essas 5 competências vão demonstrar para o nosso corretor que a gente sabe o que a gente está fazendo. É a estrutura do meu conhecimento. Eu sei pensar um texto, eu sei arquitetar um texto, eu sei organizar um texto e eu sei dar conteúdo a esse texto. Além de dar conteúdo, eu sugiro, eu trago alternativas viáveis e plausíveis para que as pessoas, em lendo esse texto, se sintam motivadas a executar tais ações e assim também o texto servir como uma inspiração, uma motivação, um reprodutor de multiplicadores, tá certo? Então, nessas 5 competências, eu tenho a minha nota 1000. Cada uma dessas competências de 0 a 200, e aí a gente vai buscar a nossa nota 1000. Ok, gente? Material em PDF aí junto ao nosso vídeo. Leiam. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Mas as 5 competências ficaram mais claras, não ficaram? Show de bola, gente! Até a aula 3, se Deus quiser.